E quando a gente estuda Gaming Law, e a gente pega a literatura internacional sobre o tema, a gente vê que para uma atividade ser enquadrada como jogo de azar, ela exige 3 requisitos. O primeiro deles é o stake, que é uma quantia arriscada, ou algo de valor arriscado. Segundo, um elemento de alha, ou sorte, ou acaso. E 3, um prêmio a ser pago em caso de acerto do prognóstico. Então, se uma atividade tiver esses 3 requisitos, ela pode ser enquadrada como jogo de azar. Fantasy Game não tem stake, não tem quantia arriscada. Fantasy Game, no máximo, tem uma taxa de inscrição para você poder participar da competição organizada pelo Fantasy Game, pelo operador. A taxa de inscrição não varia. Eu não posso aumentar a taxa de inscrição para, eventualmente, aumentar o meu prêmio. A taxa de inscrição é fixa e o prêmio é fixo. Não varia. Então, isso em relação às apostas é completamente diferente. Em relação ao prêmio, o operador de Fantasy Game ele organiza um campeonato, uma competição, recebe uma taxa de inscrição e ele vai sempre distribuir prêmio, independentemente se o jogador vá mal ou bem. E terceiro, o último ponto, o elemento de alha ou sorte, que é o elemento que mais gera discussões mundo afora. Mas a gente não precisa reinventar a roda, senhores. A gente tem estudos mundo afora, como meu colega Vitor Targino, inclusive, citou, estudos do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, outros institutos, estudos mundo afora, mostrando que Fantasy Game não é jogo de azar. O resultado do Fantasy Game depende mais da habilidade do que da sorte. E eu vejo essa saga dos Fantasy Games muito parecida com a saga que o poker teve que enfrentar nos últimos anos aqui no Brasil. Em mais de década em que o poker era confundido como jogo de azar, e depois de anos e anos de litígios e de insegurança jurídica, hoje a gente tem mais ou menos uma jurisprudência pacífica de que poker é um jogo da mente. É um jogo de habilidade. Então eu, que sou um jogador de poker amador, se eu jogar contra um jogador de poker profissional, muito provavelmente, talvez eu ganhe 1 ou 2 mãos. Mas se eu jogar 100 vezes, eu vou perder 98. Então, senhores, Fantasy Games não se confunde com um jogo de azar.